Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Amém? Se você tem Bíblia, abra ela comigo em Isaías, livro do profeta Isaías, o capítulo de número 61. Isaías capítulo 61, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque Ele ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu sou o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos terminar, faltam só 2 versos. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as suas vestes da salvação, e sobre mim pôs um manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer justiça e o louvor diante de todas as nações. Glória a Deus. Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por esta porção rica e viva no Teu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos revele a Tua palavra nesta manhã, o Teu coração, a Tua vontade para os nossos caminhos. Esta é a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu acabei de ler um texto muito importante, e lendo o texto me veio no coração as palavras do profeta Jeremias, um outro profeta da palavra de Deus, que nas suas lamentações, ele disse assim: todavia trago à minha memória o que me dá esperança. É por causa do grande amor do Senhor que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Jeremias então disse: trago à memória o que me dá esperança. E nós acabamos de trazer aqui à memória um texto de aproximadamente 2.750 anos que foi escrito, e um texto que inclusive já se cumpriu, e também é um texto que se cumpre a cada dia.
Quando eu digo que já se cumpriu, e eu fiz questão de ler todo o capítulo 61, li porque me lembrei que Jesus Cristo, quando foi para a sinagoga em que ele havia sido criado, num dia de sábado, em Nazaré, foi exatamente esse o texto que ele levantou-se, o assistente da sinagoga entregou na sua mão, e ele leu esse texto em voz alta para todos os que estavam na sinagoga, e depois que terminou de ler o texto, ele entregou ao assistente, se assentou e disse: hoje se cumpriu essa palavra, porque o Espírito do Senhor também me ungiu, para proclamar as boas novas aos pobres, para anunciar liberdade aos cativos, para trazer alegria àqueles que estão entristecidos, para proclamar o ano da graça e da bondade do Senhor, para declarar que no Senhor e por causa do grande amor do Senhor, nós não apenas sobreviveremos, mas desfrutaremos em vida de abundância, de vida plena. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham na plenitude do seu ser, na totalidade, na capacidade de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor criou para você desfrutar. Vida que faz sentido, vida que tem propósito, vida que vale a pena, vida que constrói legado, vida que mesmo depois que parte, deixa legado, gerações. O texto que nós acabamos de ler e que Jesus leu naquele dia diz que não apenas nós, mas a nossa prole será abençoada. Gerações se beneficiarão daquilo que semeamos, daquilo que promovemos. Nós todos somos usufrutuários de sementes que outros plantaram. Nós estamos lançando sementes sobre a terra, nós estamos construindo algo, nós estamos colhendo de algo que plantamos também, mas não há dúvida que nós nos beneficiamos da fidelidade, da lealdade, da fé, da esperança que outros tiveram e em vida promoveram. Trabalharam não apenas para si, mas trabalharam para aqueles que viriam depois de si, depois deles. Esse texto se cumpriu quando Jesus disse: hoje essa palavra se torna uma realidade. Mas eu disse para você, ele se cumpre, ele continua se cumprindo, porque em Cristo nós desfrutamos desta promessa também. Em Cristo Jesus, e por causa do que Jesus Cristo fez, aquilo que ele disse se cumprir na vida dele naquele momento, hoje também é uma realidade na nossa vida. E isto confirma e testifica a mensagem que eu comecei a pregar semana passada sobre Paulo em Romanos capítulo 1, verso 26, quando disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto aqui é a palavra do Evangelho, porque ele me ungiu com óleo de alegria para proclamar as boas novas. Evangelho é boa notícia aos pobres, aos aflitos, aos entristecidos, aos aprisionados, àqueles que estão sem esperança, dando a eles tudo aquilo que restaura, tudo aquilo que renova, tudo aquilo que promove a fé, tirando da morte para a vida, da prisão para a liberdade, da doença para a cura. Esta é uma realidade sobre a nossa vida, e Jesus a pregou naquele dia. E algo que me chama muita atenção é que Jesus, ao sentar e dizer que aquilo se cumpria, diz o texto que as pessoas estavam maravilhadas. Em Lucas capítulo 4 você vai ler essa história, que as pessoas estavam maravilhadas com as palavras de graça que saíam da sua boca, e com tudo aquilo que ele estava realizando e fazendo naqueles dias. Contudo elas diziam: mas não é o filho da Maria, não é o filho do José,
não são as suas irmãs, aquelas que estão entre nós, não é aquele gurizinho que corria no nosso meio, que vivia aqui em Nazaré. E aí Jesus, ele dá uma resposta, ele disse: certamente vocês dirão aquele ditado médico, cura-te a ti mesmo, porque um profeta não é bem aceito na sua terra. Mateus, descrevendo, diz que Jesus falou: um profeta na sua casa e na sua própria terra não tem honra, e não pôde fazer ali muitos milagres, porque a incredulidade daquele povo era grande. E Jesus então conta: nos dias de Elias houve uma seca por 3 anos e meio, e certamente haviam muitas viúvas em Israel. Contudo, Deus não mandou ele a nenhuma das viúvas de Israel, mas mandou ele a uma viúva lá em Sarepta, na terra de Sidom, para alimentar o profeta, porque o profeta não tem honra na sua casa. Também nos dias de Eliseu, certamente haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, Deus não curou nenhum dos leprosos através do profeta Eliseu, mas curou apenas Naamã, o sírio, porque o profeta não tem honra, não é bem aceito. Aquele que se lança a um projeto de Deus maravilhoso, dentro da sua casa, da sua terra, tem dificuldade de convencer as pessoas, porque é assim que é. Eu não sei se você está fazendo alguma coisa, ou se o Senhor te chamou para fazer alguma coisa, mas eu sei que se você já começou, as maiores adversidades e o antagonismo e as divergências e a oposição vem de gente que você espera que esteja com você, que você espera que acredite em você, mas não é assim. Certamente a oposição, a divergência, a dúvida, a incredulidade parte daqueles que andam lado a lado conosco. Mas você precisa entender uma coisa: aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos irá acontecer, e você precisa confiar nisso, independente da aprovação de pessoas. Para viver o grande projeto de Deus na sua vida, você não pode depender de aceitação de pessoas, você depende da palavra de Deus, e basta uma palavra, e você confiar nesta palavra, e passar a andar nesta palavra, um dia se convencerão. Muita gente não consegue desfrutar e viver as coisas que Deus tem para a sua vida, porque espera a aprovação, depende de um tapinha nas costas e alguém dizendo: vai, eu confio em você, eu acredito em você, e esse tapinha nas costas a gente espera daquele núcleo duro da nossa casa, dos nossos, mas nem sempre virá. Na maior parte das vezes não entenderão o que o Senhor está fazendo. É assim que é. Jesus, quando passou por isto, disse: o profeta na sua casa não tem a honra. E olha que interessante, Jesus acabara de pregar uma palavra que no texto diz: no lugar da vergonha que sofreram, vocês terão dupla honra. Quem aqui leu na sua versão é dupla honra? Na minha Bíblia está porção dupla, mas a palavra ali é dupla honra. Jesus pregou dupla honra e foi quase atirado do precipício no alto da colina da cidade onde ele fora criado. Isso também acontece muito conosco. Tem um estágio da vida da gente que a gente está pregando coisas para os outros que a gente crê, mas a gente não está vivendo. Que a gente sabe que são possíveis, mas na nossa vida ainda não é uma realidade. Eu já tive fases na minha vida de pregar o Evangelho do Senhor, porque o Evangelho é a verdade, a palavra é a verdade, e eu confiando naquilo que estava pregando e certamente crendo que o Senhor faria e fez na vida daqueles que estavam me ouvindo, mas na minha vida aquilo ainda não era uma realidade. Mas nem por isso nós deixaremos de pregar, porque é um tempo certo e um propósito de Deus para todas as coisas que acontecem debaixo do sol. Jesus estava falando de honra e sendo desonrado.
Jesus estava prometendo para aquele povo dupla honra, e aquele povo lhe lançou fora da cidade. Talvez existam coisas que você esteja proclamando agora que não é uma realidade na sua vida ainda, mas existe uma semente lançada sobre o solo, porque o reino de Deus é semelhante a uma semente poderosíssima que é lançada sobre o solo. Quando é lançada sobre o solo, você vê terra revirada, mas diz a palavra que mesmo que você esteja dormindo ou acordado, sem saber como, a terra por si só produz a semente, e vai nascer um talo, e depois uma espiga, e depois um grão cheio na espiga, e chegará o tempo da maturidade, uma colheita abundante, de uma semente. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai colher a 100 por 1, porque Deus é fiel, e é por isso que você sai a semear, e é por isso que você fala hoje coisas que talvez ainda não sejam uma realidade na sua vida, mas a palavra que você está declarando está mudando ambientes, está criando novos ambientes, está trazendo à existência coisas que ainda não existem, porque quem fala, fala porque crê, e quem crê, cria. Jesus falou então dessa palavra, que é aquilo que está no meu coração nesses dias, e eu preguei no domingo passado sobre isso, sobre o valor da honra, sobre a importância da honra, e sobre nós restaurarmos, ou em alguns casos criarmos, nas nossas casas, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, a cultura da honra. Porque o que vamos desfrutar do Senhor tem a ver com entendermos a cultura da honra. E a honra é algo que respeita a lei da semeadura. Não colherá honra quem não semear honra. E a honra é algo poderoso para você desfrutar de todas as promessas que eu acabei de ler para você. Abençoado no campo, abençoado na cidade, plenitude de vida, legado, continuação, sacerdócio. Pedro disse assim na sua carta: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Diz o texto que eles estavam maravilhados com a graça do Senhor. Pedro diz que nós recebemos misericórdia, e eu refleti com você em Lamentações, dizendo que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Graça e misericórdia é algo que faz parte do caráter de Deus, e que Deus libera a todos nós todos os dias. Você sabe qual é a diferença de graça e misericórdia? Graça é Deus dando o que não merecemos. Misericórdia é Deus não dando o que merecemos. Na sua graça, Deus nos dá o que nós não merecemos. Na sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecíamos. Você quer exemplo de graça e misericórdia? Para nós que estamos aqui hoje, a vida é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, pela sua graça, Ele dá o que nós não merecemos, a vida. E pela sua misericórdia, Ele não dá o que merecemos, a morte. E nós não somos aquele povo, como diz a palavra, como Paulo disse aos Coríntios: não desprezem a graça do Senhor.
Tomem a graça do Senhor como um grande presente e façam valer a pena. Deus nos deu uma vida, faça valer a pena. Pela sua graça. A misericórdia nos levanta todas as manhãs, não fomos consumidos. Glória a Deus, estamos aqui hoje. Porque tem graça e tem misericórdia. Mas nós não vamos tratar com inutilidade a graça. E se existe uma forma de nós honrarmos a graça de Deus, é, de fato, desenvolvermos a cultura da honra. A honra. Na semana passada eu falei muito sobre a honra a Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os teus recursos. E aí eu falei dos recursos que temos, os nossos bens, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso tempo. O tempo é um recurso valiosíssimo e findável, e que não dá mais para recuperá-lo, mas dá para parar de perdê-lo. Tem muita gente frustrada com o tempo que perdeu, com o tempo que deixou, com tudo que passou. Você não vai mudar o que passou, mas você pode mudar o que virá, se parar hoje de perder tempo, e honrar ao Senhor com esse recurso valiosíssimo, o teu tempo, para a glória do Senhor. Até quando nós vamos dar aquela desculpa? Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Nós temos sim, o Senhor nos dá todos os dias. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor com o teu corpo. O nosso corpo não foi gerado para a destruição, para o pecado, para a imoralidade, para o adultério, para a prostituição, para a autodestruição. O nosso corpo é para a glória do Senhor. Honre ao Senhor com esse recurso valiosíssimo, porque o Senhor vai te levar a lugares poderosos. O Senhor tem uma promessa para se cumprir na tua vida. Falei no domingo passado, existem promessas que são para daqui 20 anos, e não vão acontecer antes, vão acontecer daqui 20 anos, e nós precisaremos estar com saúde para desfrutá-las, porque quando se cumprirem, a gente vai ter tempo para desfrutar. Foi por isso que Abraão, aos 100 anos, fez um filho. O velhinho manteve a carcaça em dia, e quando a promessa se cumpriu, ele pôde usufruir da promessa. Não é culto ao corpo, mas é honra ao Senhor, com este veículo que Ele nos deu, para que a gente desfrute de coisas maravilhosas que o Senhor certamente tem para nós. Existem coisas que o Senhor está semeando hoje na nossa vida, nessa manhã estão sendo semeadas. Tem um tempo. Deus não é Deus de mágica, Deus é Deus de processo. Existe um processo de Deus que nós estamos passando. Alguns começam agora, outros já estão vivendo algum tempo, outros colherão amanhã, mas tudo é processual. Então que a gente honre ao Senhor. A palavra honra significa deferência, significa reverência, significa você dar ou fazer uma avaliação coerente sobre determinada coisa e atribuir o valor justo, atribuir o preço justo. E existe uma promessa para nós. O texto que nós lemos diz que todos nós, no Senhor Jesus, no lugar da vergonha que sofremos, desfrutaremos de dupla honra. Você crê em nome de Jesus? Você já passou alguma vergonha na vida? Você já passou alguma humilhação na vida? Você já passou por algum período da sua história em que você foi humilhado, escarnecido, desacreditada? Você já passou por isto? Nesse lugar, você desfrutará de dupla honra. A promessa do Senhor é te honrar na terra. Davi disse assim no Salmo 23: preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Davi ali não estava se vangloriando da alegria de ver os seus inimigos sendo
humilhados. Até porque no coração daqueles que andam com o Senhor, a sua alegria não está nisto. Se o inimigo tem fome, a gente dá de comer. Se o inimigo tem sede, a gente dá de beber. Se o inimigo está caído, a gente ajuda a levantar-se. Até na lei estava escrito que se o animal de um inimigo, o animal de carga, o bem do inimigo cair, você deve ajuntá-lo, levantá-lo e devolvê-lo, porque isso agrada ao Senhor. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. E na vingança do Senhor, a alegria dele é ver em nós um pedido de misericórdia, tal como Moisés fez. Quando Miriam e Arão ficaram leprosos por terem afrontado a liderança e a autoridade de Moisés, diz a palavra que ele foi clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, não os mate, e o Senhor os purificou. E este deve ser o nosso coração. Mas uma coisa é fato: no Senhor habita a justiça. E toda injustiça que você sofreu, o Senhor saberá te recompensar, te abençoar. E Davi disse: tu me honras, tu me abençoas, tu me conduz a um lugar de felicidade, de honra, de projeção. Agora Davi tinha uma marca. Davi também honrava. Davi semeou a honra. E é isto que eu gostaria que nessa manhã você refletisse. Colherá honra quem semear honra. Na desonra, semeie honra. Essa semana eu escrevi um texto sobre a infantilização masculina, fazendo uma reflexão sobre esse padrão comportamental, especialmente no universo masculino. Eu recebi muito feedback de mulheres dizendo: no meio das mulheres também acontece. Sim, também acontece. Mas olhando aqui pelo nosso lado, olhando para o nosso contexto masculino, existe uma infantilização de homens que são chamados para serem sacerdotes, para exercerem algo poderoso do Senhor. Eu dizia que existe um mundo de negócios a ser conquistado, existem mulheres de verdade querendo constituir família, existem filhos para serem criados, existe um reino de Deus poderoso para ser implantado, e dos céus uma conclamação dizendo: procura-se homens. E aí eu citei a história de Davi, de José, a história de Jesus, dizendo que eles desde muito cedo entenderam o que queriam da sua vida e o que o Senhor tinha para as suas vidas, e dedicaram o seu tempo, os seus recursos, a sua energia para se prepararem para que o Senhor então lhes abençoasse. E José foi governador, Davi foi rei, Jesus é o rei dos reis. Agora você sabe uma coisa em comum aos três? Os três honravam. A começar pelos seus pais. José honrava o seu pai, a sua mãe. Davi honrava o seu pai, a sua mãe. Jesus, diz a palavra, que crescia em graça, em conhecimento diante dos homens e de Deus, e era obediente aos seus pais. É o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Talvez você seja um filho, uma filha que não recebeu dos seus pais o que esperava. Mas você crê que você tem um propósito de vida? Só pelo fato de você ter nascido, os teus pais já merecem honra. Porque por mais que eles tenham sido falhos, por mais que eles tenham sido negligentes ou sabe-se lá o que mais,
Você nasceu, e você está vivendo, e você está entrando num rumo e num lugar de uma vida abundante. Então honra. Procure honrar de alguma forma, atribua o valor de alguma forma. Mas existe uma promessa: tudo te irá bem e tu terás vida longa. Eu falei na semana passada sobre a honra ao Senhor, e eu gostaria de compartilhar com você um pouco agora sobre a honra ao próximo. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 10, disse assim: dediquem-se uns aos outros ao amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Em Provérbios existem 3 textos poderosos sobre honra. No capítulo 15 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 18 diz assim: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Provérbios 22 diz assim: a recompensa da humildade e do temor ao Senhor é riqueza, honra e vida. Então qual é o processo da honra? A humildade. E guarda o que eu vou te dizer: humildade não é pensar menos de si, humildade é pensar menos em si. E a maior prova sobre isso é Jesus em João capítulo 13. Quando ele tinha a convicção plena, diz o texto, que Deus havia lhe dado todo o poder, e ele sabia disto. E sabendo que o Pai havia lhe dado todo o poder, ele se levantou da mesa onde ele estava, tirou a sua capa, o sinal da sua autoridade, pegou uma toalha, enrolou na cintura, uma bacia, encheu d'água e foi lavar os pés dos seus discípulos. E diz a palavra que ele foi lavando os pés de um a um, e quando ele chegou em Pedro, Pedro disse: tu vai lavar os meus pés? E Jesus disse: o que eu faço agora tu não entendes, mais tarde porém tu compreenderás. E Pedro disse: não, os meus pés tu não irás lavar. E Jesus disse a ele: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então não lave apenas os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Não, não precisa, você já está limpo. E aqueles que estão limpos apenas os pés, e diz a palavra que ele lavou os pés dos seus discípulos. E quando ele terminou, ele voltou para o lugar onde ele estava, colocou a sua capa e disse: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e eu o sou. E contudo, eu sendo o Senhor e mestre de vocês, eu lhes lavei os pés, e vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque agora que vocês sabem fazer estas coisas, e sobre estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você sabe onde é que está o segredo da felicidade? Em dar. O segredo da felicidade está em servir. O segredo da felicidade está na humildade, que não é você pensar menos de si, mas é pensar menos em si. É você sabendo quem você é, a capacidade que você tem, a autoridade que você tem, o que você é capaz de fazer. Servir. Às vezes até se esvaziar. E colocar-se à disposição. Sabe o que você está semeando? Honra. Sabe o que você vai colher? Honra. Sabe qual é a recompensa da humildade? Riqueza, honra e vida. Honra é diferente de bajulação. Ambas as coisas, quando elas estão sendo aplicadas, até parece, tem gente que você está honrando e vão dizer que você está bajulando. Tem gente que está bajulando e alguns vão pensar que é honra. Mas a honra é bem diferente da bajulação.
Quem honra, doa. Quem bajula, empresta com juros abusivos. Quem honra, aquele a quem ele honra, ele faz sentir-se um merecedor. Quem bajula, aquele a quem ele bajula, ele faz sentir-se um devedor. Quem honra o faz por generosidade, com alegria, com desejo de reconhecimento. Quem bajula faz para cobrar depois, para jogar na cara depois. Honre. Faz o que eu estou te dizendo. Se você é patrão, honre aqueles que são dignos de honra aonde você trabalha, funcionários que são diferenciados. Honre. Valorize quem de valor o Senhor coloca perto de você. Se você é um empregado, honre o lugar aonde você consegue recursos para botar comida sobre a tua mesa, segurança para os teus filhos. Honre as pessoas que estenderam a mão quando quase ninguém estendia. Porque o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Você sabe qual é a diferença de sabedoria e de conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que você absorve pela ciência, pela pesquisa, pelas experiências da vida. A sabedoria é a capacidade de aplicá-lo. Conhecimento é letra, sabedoria é feeling, é percepção. E sabedoria quem dá é o Senhor. A sabedoria não vem dos livros, a sabedoria não vem da academia, a sabedoria não vem da experiência da vida, a sabedoria vem do temor ao Senhor. E o Senhor quer dar sabedoria e conhecimento para a sua igreja. O temor traz a sabedoria e a humildade antecede a honra. Um homem sábio, uma mulher sábia. O próprio texto de Provérbios diz: uma mulher sábia edifica casa, constrói, faz um edifício, uma casa inabalável. Um homem sábio governa com justiça, com retidão, traz prosperidade para um povo, para uma nação. E o Senhor quer dar sabedoria, e a sabedoria é o temor, e a honra é a humildade. Um homem sábio e humilde é poderosíssimo. A palavra fala que a igreja é a coluna, o baluarte da verdade. O texto que acabamos de ler diz que nós somos sacerdócio, que nós governaremos nações. Você crê nessa promessa em nome de Jesus? Existe uma promessa para a igreja governar nações, a igreja estar à frente de povos. Em Cristo Jesus um dia chegaremos nesse lugar, e agora é a hora de plantio, é a hora de honrarmos, é a hora de semearmos isto. Eu quero te convidar a reflexão sobre esse preceito tão importante. Eu poderia ficar falando das promessas, são muitas as que o Senhor deu aqui. Eu te encorajo a você chegar na tua casa e ler cada uma delas, mas entenda que todas elas são a recompensa da honra.
e a honra se semeia. Você é casado? Honra o seu cônjuge. Marido, se você estiver orando ao Senhor sobre qualquer coisa, mas desonrando a tua mulher, a tua oração está impedida. É o que diz o texto, é o que diz a palavra. Mulher, se você está esperando algo poderoso de Deus sobre a tua casa, mas o teu marido é desonrado, não vai acontecer. Filho, se você espera viver algo grandioso, cheio de projetos, jovem, cheio de sonhos, mas dentro de casa você não aprendeu a honrar pai e mãe, não vai acontecer. Pai e mãe, se vocês esperam ser e viver grandes coisas, diz a palavra, não irritem os seus filhos. A cultura da honra é poderosíssima. Sabe os irmãos que nós temos? Honre. Para encerrar, Jesus falou uma coisa muito importante e eu trago essa reflexão para todo mundo que é líder aqui. E eu creio que todo mundo aqui lidera em alguma área da sua vida, alguma coisa o Senhor te chamou para liderar, até porque o Senhor disse que você é a cabeça. Você nasceu para estar nas cabeças da vida, na liderança. E Jesus disse assim: aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Existem dois tipos de pessoas apenas: as que estão com Jesus e as que estão contra Jesus. E a forma de você saber quem está com Jesus e quem está contra Jesus é que quem está com Jesus ajunta, quem está contra Jesus espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. E sabe como é que você ajunta? Honrando, atribuindo valor, reconhecendo valores. Dentro da igreja a gente vê muito isso. Dentro da igreja a gente vê gente que ajunta. Está em Cristo, ajunta. Você dá um ministério, tem 2 ali, daqui a pouco você volta, tem 50. E tem gente que você pode dar uma congregação inteira, passa alguns meses, você volta lá, não tem mais ninguém. Porque espalha, porque morde, porque devora, porque ataca, porque desonra. Jesus disse assim: ajuntem, não coisas que a traça corrói e que a ferrugem destrói, mas tesouros nos céus, onde ninguém é capaz de destruir. Sabe o que daqui vai para o céu? Gente. Daqui só vai para a eternidade gente, não vão coisas. Então honra gente, encontre valor naqueles que estão do teu lado, atribua valor àqueles que estão do teu lado, e você estará juntando um tesouro valiosíssimo de riqueza, honra e vida. Existem coisas que precisam acontecer na nossa vida que são materiais. Deus fará através de pessoas, através de conexões. E existem pessoas que, para alcançarem os seus objetivos materiais, são capazes de sepultar, de destruir vidas, de pisar sobre qualquer um e qualquer uma. Não cruze o caminho de gente assim, porque eles pisotearão, nunca desfrutarão de honra. Agora, aqueles que tiverem no coração o senso de ajuntamento, Jesus disse: eu não perdi nenhum daqueles que tu me destes. Tem gente que Deus vai te dar que é difícil no início, são diamantes a serem lapidados.
São pedras brutas que vão dar trabalho. São ouro que para você encontrar tem que enfiar a mão na lama. Mas carregam valores do Senhor, e se nós aprendermos a honrar, a humildade antecederá a honra, e nós vamos desfrutar de uma vida honrada. E eu tenho certeza que todo mundo aqui espera isso. Todo mundo espera ser valorizado pelo que faz, pelo que é, pelo que carrega. Todo mundo aqui tem uma alegria no coração quando é reconhecido, todo mundo. Sem vaidade, sem presunção, mas um simples reconhecimento. Quem aqui nunca se alegrou com um elogio sincero? Comece a ver isto, a valorizar isto, a honrar isto nas pessoas. E eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, vai se cumprir. Porque a recompensa do temor ao Senhor e da humildade são a riqueza, a honra e a vida. Isaías 61 se cumpriu há 2000 anos atrás, e todos os dias se cumprem na vida daqueles que entendem o poder do Evangelho, e que no poder do Evangelho aplicam em vidas, reconhecem, ajuntam e não espalham. Essas pessoas estão com Jesus, e se Jesus está conosco, conosco ninguém podosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então eu quero te convidar a você semear honra em nome de Jesus, em vidas, em gente, em pessoas, em quem está à tua volta, em quem você puder, em quem faz parte do teu núcleo, dos teus relacionamentos. Semeia e saia a semear. Chegará um tempo que você colherá, e colherá com grande alegria, e a promessa do Senhor se cumprirá, porque tudo isso tem a ver com honra. Você crê em nome de Jesus? Quero te convidar a ficar de pé, e nós vamos orar então em nome de Jesus.